E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da EAR do ano de 2019 que fala pra gente o seguinte: a superfície de um líquido em repouso em um recipiente é sempre plana e horizontal, pois todos os seus pontos suportam a mesma pressão. Com base nessa afirmação, responda qual lei descreve esse fenômeno físico. Vamos lá, gente. Quando a gente precisa analisar pressão hidrostática, a gente vai ter dois tipos de teoremas, né? Dois tipos de lei que ele chama aqui. Esses dois princípios aqui falam de pressão. Então, a gente vai discutir eles já já. A lei de Torricelli, como ele está dizendo, né? Se for associada à hidrostática ou hidrodinâmica, ela fala da velocidade de um fluido. E isso não está associado ao enunciado, né, do texto. Portanto, a gente já pode excluir a tal lei de Torricelli. E a lei de Arquimedes, né, o princípio de Arquimedes, ele fala, né, do empuxo, que é uma força feita por um fluido, quando você tem um corpo imerso sobre ele. E nesse caso, a gente também não está falando de nenhum tipo de força, a gente está envolvendo o conceito de pressão mesmo. Portanto, a gente só tem a lei de Pascal e a lei de Stevin. A lei de Pascal fala o seguinte: se você tem um fluido homogêneo, quando você faz um acréscimo de pressão, esse acréscimo de pressão é sentido por todos os pontos desse fluido, né? Pensa, por exemplo, que você está dentro de um ônibus muito cheio, e aí começa a entrar mais gente, aí você começa a ficar mais exprimido. E não só você começa a ficar mais exprimido, mas todas as pessoas dentro daquele ônibus começam a ficar mais exprimidos, porque está tendo um aumento, né, de gente que está chegando. É mais ou menos isso que acontece. No líquido, quando por exemplo, você aperta uma garrafa, todos os pontos ali começam a ficar mais exprimidos, a pressão aumenta. Beleza? E isso é o que quer dizer o teorema de Pascal, não a parte do ônibus, né? Mas a parte aí que a gente falou do aumento de pressão num fluido que é homogêneo. E aí a gente vai ficando aí com gabarito na letra B, mas a gente tem que saber o porquê a letra B, né? Eu já eliminei todas as outras. O que diz o teorema de Stevin, ou lei de Stevin, né? Como ele está dizendo na questão. O teorema de Stevin basicamente vai dizer o seguinte: olha, se você tem um ponto A aqui e um ponto B aqui, você vai ter o seguinte: a gente vai ter uma diferença de altura. E por conta dessa diferença de altura, vai existir uma diferença de pressão. Então, a variação de pressão entre o ponto A e o ponto B vai estar associado justamente à densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença de altura, a variação de altura entre eles dois. Então, se eu tenho vários pontos, né, na mesma altura, né, um ponto C, um ponto D e um ponto E, a gente pode afirmar o seguinte: esses pontos eles estão com a mesma pressão. Por quê? Porque eles estão sob a mesma altura da coluna de líquido, né? Ó, a altura da coluna de líquido é a mesma para todo mundo. E aí, ou você pode pensar assim, como não existe diferença de altura, a diferença de pressão entre B e C, por exemplo, é zero, assim como a diferença de pressão entre C e D é zero, justamente porque não existe diferença de altura. Show? E é isso que diz o teorema de Stevin, o que está falando justamente, né, de pontos que suportam a mesma pressão e uma superfície plana e horizontal, porque uma superfície plana e horizontal tem pontos, né, que não tem diferença de altura, logo eles têm a mesma pressão. Show de bola? E aí, portanto, a gente vai ter o quê? O gabarito na letra B. E, bem, a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que você dê um like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda e me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!